atividades de sala diz o seguinte: determine se existir o valor de... Bom, na letra A, ele pede a secante de 300. Bom, secante é a inversa do cosseno. Então, nós vamos calcular cosseno de 300 graus. Bom, o cosseno de 300 graus, esse 300 graus, ele está no quarto quadrante. E ele tem simetria com os 60 graus. Olha aqui, no quarto quadrante, o 300, né, faltam 60 graus para dar 360. E então ele tem simetria com o 60. O cosseno é a coordenada x. Então o cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 300 também tem que ser meio. Bom, espera aí, não é esse valor que tu quer responder, é a secante de 300. Então, tu pega o valor do cosseno, que é meio, e agora inverte esse número. Pergunto, quem é o inverso de 1 sobre 2? É apenas 2 sobre 1, ou apenas 2, certo? Então, a secante de 300 graus vai valer exatamente 2, ok? Vamos ao item B. Agora é secante de 5π sobre 4. Como a pergunta é ainda envolvendo secante, eu vou continuar calculando cosseno. Só que o resultado eu vou inverter. Por que calcular o cosseno? Porque secante é a inversa do cosseno. E o ângulo que está em radianos, 5π sobre 4, bom, π sobre 4 é 45 graus. 5 vezes 45 é, portanto, 225. Então, vamos em busca do cosseno de 225 graus, que encontra-se no terceiro quadrante. Olha aqui, terceiro quadrante, ele tem simetria com o 45 graus. Só que o 45 graus tem o cosseno positivo, raiz de 2 sobre 2. Já o 225, ele está no terceiro quadrante, então o cosseno dele é negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 225 menos raiz de 2 sobre 2. Só que não era esse o valor que nós queríamos, né? A gente precisava, era da secante dele. Então, é o inverso de menos raiz de 2 sobre 2. E o inverso dele é simplesmente menos raiz de 2. Ok? Beleza. Vamos agora ao item C. O item C é cossecante de 330. Bom, a cossecante é a inversa do seno. Então, nós vamos calcular seno de 330. Bom, esse ângulo de 330 graus, ele está no quarto quadrante. E a simetria dele é com o 30 graus. Só que quando é 30 graus, o seno é positivo, meio. Já o 330 tem o seno negativo, já que ele está no quarto quadrante. Então, a simetria é o 30, então o 330 vai ter o seno valendo menos meio. Se o seno é menos meio, então a cossecante é o inverso de menos meio. E o inverso de menos meio é simplesmente menos 2, ok? Vamos ao item D. Calcular agora uma cossecante de 8π sobre 3. Bom, se a pergunta é cossecante, nós vamos calcular seno de 8π sobre 3. Só que esse ângulo está em radianos, então vamos passar ele primeiro para graus? Primeiro, esse π sobre 3 é 60 graus. 8 vezes 60 graus é 480. Então, nós vamos calcular seno de 480 graus. Só que esse 480 não é a primeira determinação positiva. Ele já deu uma volta inteira. Então, diminuindo 360, vai sobrar exatamente 120. Então, o seno de 480 é o mesmo, né, côngruo, né, o mesmo valor do que o seno de 120. Esse valor é que nós vamos pegar e invertê-lo, ok? Então, seno de 120, ele está no segundo quadrante e a simetria dele é com os 60 graus. Olha lá, ambos são positivos. Os 60 graus, o seno dele positivo, e o 120, o seno dele também é positivo.
ambos valendo raiz de 3 sobre 2. Então, o 480 também tem o seno valendo raiz de 3 sobre 2. Só que o que nós temos que responder é a cossecante de 480. Então, inverter o raiz de 3 sobre 2 é 2 raiz de 3 sobre 3, o inverso de raiz de 3 sobre 2, ok? Já racionalizado, né? Ok? Bom, vamos ao item E, pedindo agora cotangente de 240 graus. É claro que nós vamos calcular tangente de 240 e o resultado nós vamos inverter. Bom, esse 240 graus encontra-se no terceiro quadrante e a simetria dele é com os 60 graus. Lembra que no terceiro quadrante, para encontrar a tangente, se você prolongar o raio, lá para baixo não encontra. Então prolonga no sentido contrário, que vai ser igual a dos 60 graus. Então, tangente de 240 é raiz quadrada de 3. Portanto, a cotangente, que é o inverso de raiz de 3, será a raiz de 3 sobre 3, ok? Já racionalizada também esse número, né? E por fim, a letra F, ele pede cotangente de menos 7π sobre 6. Bom, cotangente nós vamos calcular é tangente e o resultado nós vamos inverter. Como o ângulo está em radianos e é negativo, primeiro, π sobre 6 é 30 graus. 7 vezes 30 graus é 210. Então, o ângulo é menos 210 graus. Portanto, nós vamos calcular a tangente de menos 210. Só que esse ângulo negativo começa a fazer o ângulo por baixo. E aí existe a primeira determinação positiva, que é o ângulo côngruo ao menos 210, só que agora positivo. E quem é esse ângulo? É o 150 graus. Então, o 150 e o menos 210, ambos representam esse mesmo pontinho do segundo quadrante. Bom, e a tangente do 150 ou do menos 210, se você prolongar o raio lá para cima, não dá. Você tem que prolongar no sentido contrário e vai ser o mesmo valor que a tangente do 330, já que a simetria que nós temos aqui é com o 30 graus. Só que aí não é 30 graus lá positivo em cima. Então, 30 graus aqui para baixo vai ter a tangente valendo menos raiz de 3 sobre 3. Porém, nós precisamos inverter esse número, que nós queremos dizer é a cotangente. Então, inverter o menos raiz de 3 sobre 3 é simplesmente menos raiz de 3, ok? Bom,